Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo dos crimes contra dignidade sexual, ok? Na aula passada, nós terminamos o estudo do crime de estupro, né? Acho que foi bem interessante. O primeiro contato que vocês tiveram, vocês estão tendo com os crimes dessa natureza, certo? A gente viu uma introdução, um resumo bem geral das inovações legislativas, né? E vimos na última aula o crime de estupro, tá certo? Agora vamos prosseguir no estudo dos crimes contra a dignidade sexual. Vamos compartilhar a tela, vamos abrir aí na capa de vocês o Vademecum, né? Para nos situarmos. Vamos ver aqui onde estamos no Código Penal. É sempre bom a gente entender. Memória topográfica. Memória topográfica é quando você fecha o olho, deixa eu lembrar que artigo é aquele, aí você vai lembrando daquele artigo e a localização dele. Ah, ele está ali naquele capítulo tal, logo depois daquele, antes daquele. Essa memória ajuda a gente a compreender, né? Então, estamos estudando o título chamado dos crimes contra dignidade sexual. Dentro dele, o capítulo 1 dos crimes contra liberdade sexual. Aí, artigo 213 já foi. Logo em seguida, nós temos o crime do artigo 214, que não existe mais, foi revogado. Aqui havia o crime chamado atentado violento ao pudor, que no dia a dia você escuta muito na rua. Os populares, a imprensa gostam de falar. Esse crime é um atentado violento ao pudor. Não existe. Vocês fazem direito, têm obrigação de saber. Não existe mais esse tipo de crime, atentado violento ao pudor. Ah, então alguém agora pode praticar contra o outro um ato libidinoso? De jeito nenhum. Nós estudamos que houve uma migração do conteúdo típico, né? Nós estudamos que houve aqui o chamado princípio da continuidade normativo típico. O que estava previsto no artigo 214 migrou para dentro da nova redação do artigo 213. Agora é estupro quando se pratica ato libidinoso, né, contra a vontade de alguém, né, mediante ameaça ou violência. O estupro não é apenas mais, graças a Deus, cópula vagínica, mas é qualquer ato libidinoso praticado à força, tá certo? Próximo crime que vamos estudar contra a liberdade sexual é o crime chamado violação sexual mediante fraude. Talvez nunca ouviram falar desse crime. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Vamos de novo? Ter conjunção carnal, né? Conjunção carnal significa cópula vagínica, pênis na vagina, ou qualquer outro ato libidinoso. Então, vocês já sabem, ato libidinoso, estudamos na aula passada, pode ser o coito anal, o sexo oral, um beijo lascivo, qualquer ato da satisfação da libido, né? Agora, aqui não é com violência, nem é com ameaça. Qual que é o meio empregado? Ó, saímos. Qual que é o meio empregado? Saiu aqui. 215. O meio empregado é mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Ou outro meio, né? A fraude ou outro meio nesse sentido. Gente, esse crime é considerado, é chamado, tem um apelido, anotem aí, estelionato sexual. O que é isso, professor? Estelionato sexual? Ora, gente, nós estudamos no período passado o que era um crime de estelionato, 171, quando alguém enganava outra pessoa para obter uma vantagem econômica indevida. Aqui também, você engana a pessoa para conseguir, só que não dinheiro, você consegue o sexo, né? Você engana a vítima para conseguir esse ato libidinoso, essa cópula vagínica. A pessoa transa com você agora, ou comete esse ato libidinoso, não porque
ela estava afim, que ela tinha esse interesse sexual, não porque ela queria. E também não porque foi forçada por violência ou com ameaça. Ela foi enganada. A palavra aqui é engano, engodo. É fraude mesmo. Tá certo, gente? Estelionato sexual. Deixa eu interromper o compartilhamento para poder compartilhar o slide com vocês. Aqui. Artigo 215. Estelionato sexual. O agente não utiliza como meio a violência ou a ameaça. Aqui a violência ou a ameaça não é um meio, como é no estupro, tá certo? Mas, por outro lado, ele se utiliza do engodo, do estratagema, o ardil, o embuste, a fraude, são todos sinônimos, viciando a vontade da vítima para obter a conjunção carnal. Vamos lá trabalhar com exemplos. Coloquei 2 aqui, mas podemos pensar em vários outros. Na jurisprudência, quando a gente pesquisa, a gente encontra casos de conjunção carnal em que curandeiros, né? Vamos pensar agora, há pouco tempo, João de Deus, né? João de Deus. Olha pra você ver. Pode escrever que João de Deus cometeu esses crimes. O curandeiro e o pai de santo, existe pai de santo muito sério, né, gente? Mas esse caso, nesse meu exemplo da jurisprudência, o pai de santo, o curandeiro e o João de Deus, ele se aproveitava, né? Falava que era espírito, falava que era fé e abusava das pessoas. A pessoa está lá doente, a pessoa está lá triste, chegava lá, a pessoa chega, o golpista, e fala, Deus está falando isso aqui agora, eu tenho que tocar em você. Aí passa a mão na mulher toda, passa a mão, vai esfregando. Ou então passa a mão no homem todo também. E vai, peraí, estou recebendo a divindade, estou recebendo a entidade. E vai recebendo, daqui a pouco em cima da mulher já, a mulher está lá assustada. Que isso, gente, acontecendo aqui? O que está acontecendo? Não, me falaram que esse cara aqui é um santo, que ele cura, eu devo estar enganada. A mulher começa a pensar que ela está errada, gente. O homem começou a montar em cima dela. O curandeiro está lá em cima dela, tira a roupa dela, passa a mão na vagina dela. Daqui a pouco ele está passando a língua na vagina dela e está falando que aquilo é um espírito que está curando. E a mulher fica assustada. Meu Deus do céu, vou gritar aqui? Mas todo mundo tem que cair, não grita. A fila na minha frente estava imensa. Todo mundo vem aqui e fala que está curado. Será que eu que sou errada? A mulher fica na dúvida. E deixa acontecer. Deixa acontecer porque o cara enganou ela, né? O cara aproveitou da fragilidade da mulher, da fé da mulher, do desespero. Tá com a doença brava, o cara falou que vai curar. Fechou o olho lá, o cara foi e penetrou com o pênis dentro da mulher e falou, tô te curando, você tá saindo agora, tá pondo pra fora, vai curar. E ela pensa assim, meu Deus, todo mundo é compadre, né, comadre, todo mundo vem aqui e fala que isso é bom demais. Eu não vou gritar, não. Aí sai de lá meio assim, triste, meu Deus, o que aconteceu aqui, gente? Aí passa um dia e começa a pensar, meu Deus, será que foi aquilo? Será que eu fui abusada? E agora? E agora? Precisou de alguém dar o grito, no caso João de Deus, uma mulher, para aparecer depois centenas tendo a coragem. Você acha como isso é sério? Você acha que eu estou brincando ou estou brincando quando eu falo isso aqui? Que a mulher fica lá, pode ser homem também, né? Mas caso parece que eu sou mulher. Ela fica na dúvida se ela está errada. Porque se todo mundo passou por ali e ninguém reclamou, pelo contrário, alguns teriam sido curados ainda, deve ser que eu sou errada. Então todo mundo fica com vergonha, na dúvida, fica calado. Precisou de alguém dar o grito para depois vir todo mundo, né, atrás contando que aquilo foi uma fraude. Ele aproveitou lá desses dons mediúnicos dele para abusar de várias pessoas. Na jurisprudência, há casos de enfermeiros e médicos que praticaram atos libidinosos a pretexto de estarem realizando procedimentos médicos. Mesma coisa, gente. Você vê lá exemplo de doutrina, de jurisprudência de enfermeiro, pessoas passando mal, chega e fala assim, estou fazendo uma massagem para curar, tirar a tensão de você. Aí começa a passar a mão na mulher toda, até babando, assim, a mulher de costa, não tá vendo, o cara até babando. O
cara tá todo excitadão lá, passando a mão na mulher toda. Aí a mulher, ela quis? Não. Ela foi à força? Não. Foi o quê? Enganada. Ela estava no hospital, estava achando que estava fazendo uma massagem curativa, né? Então, esses dois exemplos aí que eu achei da jurisprudência, não trouxe o número, mas vocês encontram se pesquisarem. Temos mais exemplos. Irmãos gêmeos, né? Olha aí, não sei se vocês já namoraram com alguém gêmeos aí, né? Você namora o gêmeo chama João. Aí você chega na casa do João lá, o que acontece? João saiu para dar um pedido, José vai e deita na cama com você de madrugada. Você olha assim, apalpa, pega no rosto, olhou, pegou no tudo, é João mesmo. Aí pá, transa a noite toda com José, na verdade. João estava na rua, estava fazendo outras coisas. Quando você acorda, José ri da sua cara, não era João, era eu, sou José. Ela vai e fica triste, arrasada. Ela foi enganada, ela sofreu um crime, ela foi enganada, estelionato sexual, porque ela só transou com José porque achou que era João. Ela foi vítima de uma fraude sexual. Houve a conjunção carnal, mas porque ela foi enganada, certo? Ela só transou porque acreditou numa realidade que não existia, certo? Já tive casos assim também, né? Já tive casos assim também. Pessoal bebendo, um casal com mais um homem bebendo na roça, pinga, né? Ficaram tonto, e o compadre, né, casado, dormiu, apagou de tontura, o compadre estava lá, transou com a mulher do compadre. Transou com a mulher do compadre, que tem todo. Quando o marido acordou, que isso, gente? Fui passado para trás e passou para trás. O que a mulher falou? Meu Deus do céu, fui enganada. Eu achei que era você, meu amor. Achei que era você, meu marido. E não era marido, estava tonto. E aí? O cara enganou, né? Ou então a mulher também, né? Deu desperto. Não sei. Difícil. Foi um caso bem difícil aí. Coloquei todo mundo para conversar, né? Para ver se resolvia a situação aí, porque na verdade está muito mal contada a história, tá todo mundo tonto, né? Os dois não eram gêmeos, não eram nem parecidos um com o outro, né? O cara dormiu, cachaça fez mal para ele, não deu no couro, os outros dois namoraram lá. Começou com a história de que tinha sido enganada, jogando para cima do homem a história, foi ver, no final das contas, não era nada disso. Eles quiseram mesmo, né? Quiseram mesmo fazer essa traição aí, né? Não foi nada de estelionato sexual. Mas, se tivesse sido mesmo, seria o crime de estelionato sexual. Acontece muito, gente. Garota de programa transa com o sujeito, faz o programa dela, né? Na hora de receber, pronto, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Faz muito com travesti também. Não tem dinheiro. Ih, te enganei, não vou te pagar, sua idiota, sua boba. E aí? Aí a mulher vai, faz um barraco, quebra tudo, sai na porrada, né? Se for um travesti, costuma ser mais forte, dá umas tamancadas no sujeito, bate o salto alto na cabeça do cara, confusão danada. Todo mundo delegacia. O que foi? Doutor delegado, esse cretino aí, ó, transou comigo e não me pagou. Aí, bom, gente, tem duas situações. Se transou e não quis pagar, aí nós temos um desacordo comercial apenas. É verdade, um desacordo comercial. Quando você compra uma coisa, esquece agora o programa, você compra uma coisa e não recebe produto, ou recebe produto e não paga por ele, não é crime isso, né? A pessoa procura a delegacia e fala, não, isso não é crime, isso é um desacordo comercial, é ação civil, tem que procurar a justiça. Nesse caso do programa sexual, também, se o cara fez o programa, combinou e não pagou, também não é crime. Tem que procurar a justiça para receber, PROCON, consumidor, né? Agora, se prova que o cara desde o início nem tinha dinheiro, a carteira dele não tinha nenhum tostão, então ele já foi
com a intenção de fraudar. É a mesma coisa do estelionato, gente, com o uso do cheque. Se vocês voltarem no Código Penal, no artigo 171, vou até voltar aqui com vocês, ó. Vou até fazer questão de voltar. Compartilhar a tela. Código Penal. Está aqui. Vou pesquisar para vocês verem aqui o artigo do estelionato. Olha aqui. No inciso 2, na mediante cheque, cadê? Aqui, inciso 6, é crime quando você emite um cheque sem suficiente provisão de fundos ou lhe frustra o pagamento. Gente, acontece muito você dar um cheque e por algum desacordo comercial, né, você vai lá e susta o cheque, ou porque você, quando você deu o cheque, você tinha dinheiro, mas depois aconteceu que você quebrou, não tinha dinheiro mais. Nesses casos, não é crime também. É crime quando você, desde o início, já emite um cheque sem ter condição de pagar. Você já emite o cheque já sabendo que não vai pagar. Aí é estelionato. Mesma coisa o crime que estamos acabando de ver. Você já faz o programa sexual com a mulher ou com o homem, já com a intenção de fraudar. Viu? Ele chama de estelionato, não é à toa esse crime, estelionato sexual. Você já faz o programa enganando a pessoa. Ah, quanto que é? Quanto que é? Ah, R$300. Ah, não, esse aqui é mais barato, 150. Ah, não, esse aqui é R$50 e um quibe, uma coxinha. Esse aqui é mais barato, estou passando fome em casa, faz baratinho para você, é isso. Combina antes e o cara já combinou no papo. Já não tinha condição de pagar mesmo. Ele te enganou. Então, nesse caso, nós temos o crime de estelionato sexual, violação sexual mediante fraude. Um crime em que a garota do programa chegou lá, uma coisa é o desacordo comercial, depois, não vou te pagar, porque você prometeu que ia fazer isso, isso, aquilo, era o pacote completo, você fez só isso e aquilo, ficou faltando isso, aí é um desacordo comercial. Agora, desde o início, o cara já te enganou, você só transou com ele por conta do dinheiro. E se ele te enganou e nunca ia te pagar, mediante fraude, então. Você parou na estrada, conversou com a mulher, acertou o preço, ou conversou com o homem, ou com o travesti, conversou com essa vítima e combinou o valor, R$300. 1 hora. R$200, 10 minutos, rapidinho. Chegou na hora, o que aconteceu? Não vou te pagar, te enganei, estava precisando desestressar, vi você na rua e nunca ia te pagar, não tem dinheiro, olha aqui. Que crime é esse? Violação sexual mediante fraude. Observe o tanto de exemplo que eu dei para vocês aqui. Olha o tanto de exemplo que eu dei para vocês aqui. Do curandeiro, dos enfermeiros, dos médicos, dos gêmeos, 3 exemplos, e 4º exemplo agora, dos programas sexuais em que desde o início já não tinha intenção de pagar. Mas isso não é crime não, professor. A mulher o homem está lá na rua para isso, corre esse risco mesmo. Gente, não. Aqui houve uma conjunção carnal que ela não queria fazer, a não ser se fosse por dinheiro. Ela fez porque combinou um valor e o cara enganou desde o início, falou que não ia pagar. Acontece muito todo dia isso aí, gente. Todo dia acontece isso aí nos programas sexuais. Isso é difícil entender. Quando estamos apenas no desacordo comercial, aí não é crime, né? Porque não há... Mas onde está escrito isso, professor? Você sabe muito bem do elemento subjetivo do crime. Qual que é? Artigo 19 do Código Penal. Todo crime só se pune através de dolo ou ao menos culposamente. Dolo. Então é o dolo que limita o crime. Ele havia intenção de fraudar? Aí que está o pulo do gato. É a dificuldade de se provar e perceber se o cara que não pagou desde o início queria enganar. Nesses outros exemplos é fácil, né? O irmão que passou pelo gêmeo, o cara que passou a mão na outra toda no consultório, né? Esse caso aí do curandeiro, é claro, dolo. Nesse caso do programa sexual, vai depender se ficar configurado esse dolo de fraudar, de conseguir o ato libidinoso, conseguir a condição carnal, sem a contraprestação. Desde o início, se enganou ou não, certo? Então, gente, fica bom assim, sujeito passivo. Aqui, antes da reforma dos crimes sexuais,
Só era vítima desse crime a mulher honesta. Aí, a toda mulher honesta. Então, essas garotas de programas aqui não eram vítimas desse crime. Ah, essa mulher é escolada. Ela é escolada demais. Esse homem, garoto de programa, é escolado demais. Chico meio, ele tá na chuva para molhar. Isso é mais esperto que todo mundo. Isso não é vítima de crime, não. Isso aí é contrário. Ele fala assim, né? Gente, graças a Deus, 2009, retiramos do Código Penal essa expressão, mulher honesta. Mulher honesta, aquela expressão que presumia uma mulher puritana, uma mulher de família, da sociedade, uma piriguete estava fora, prostituta estava fora, vagabunda, puta, né? A mulher que transa com várias pessoas por dia, tem vários namorados, essas mulheres poderiam ser enganadas nesse sentido, porque essa mulher é da vida, né? Era assim que se entendia. Hoje não existe mais expressão. E a vítima pode ser mulher de qualquer tipo, homem de qualquer tipo, travesti de qualquer tipo, tá certo? Ok, muito bom. Assim a gente viu mais um crime. Mais um crime, agora que foi incluído em 2018. Mais um crime contra a liberdade sexual. Está aqui no Código Penal, artigo 215-A. Importunação sexual. Olha aqui, não existia esse crime. Agora nós temos o chamado crime de importunação sexual. Vamos ler o que é escrito aqui? Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave, incluído em setembro de 2018. Mais um crime contra liberdade sexual. Está aqui para vocês. Esse crime consiste na prática contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Nesse crime, o que se protege é a liberdade sexual. Sua capacidade de autodeterminação, de fazer o que eu quero, e não o que os outros decidem por mim, né? Foi inserido no Código Penal em setembro de 2018, já falamos isso. O sujeito passivo aqui é a pessoa importunada pelo ato libidinoso. O fato se dá com a conduta de praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso. Gente, quando falamos em contra alguém, não quer dizer com alguém. Não tem que estar fazendo com a pessoa. Né? Imagina no ônibus, né? Em vez de quando vocês veem na televisão aí, um doido tarado no ônibus que vai lá, senta do seu lado, ela começa a se masturbar dentro do ônibus do seu lado. Isso é a importunação sexual, do seu lado, olhando para você, babando, e começa a masturbar e daqui a pouco ejacula em você. Né? Crime de importunação sexual. Por isso que eu falei com você daqui na introdução que quando criou-se esse crime, revogou-se expressamente a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Tinha um crime lá no contravenção penal, né? Quando ficava alguém pelado na rua, a pessoa tirava os órgãos genitais na rua perto de você, agora nós vamos enquadrar essa pessoa num crime, não mais uma contravenção penal. Importunação sexual. Olha um exemplo aqui. O sujeito que num coletivo se masturba e ejacula na ofendida, né, realiza ato libidinoso contra ela, tá vendo? Não tem que ser com ela, né? Mesma coisa nesse mesmo ônibus, a pessoa passa a mão nas nádegas da outra, né? A pessoa encosta o pênis ereto nas suas nádegas dentro do coletivo. Gente, tem coisa, pode existir algo mais
constrangedor no sentido da sua liberdade sexual, né? Você está em pé no ônibus coletivo, viajando dentro de Belo Horizonte, dentro de São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades em calor todo, cansada, querendo ir para o serviço, voltando do serviço, ir pegar a escola, a faculdade. Aí daqui a pouco vem, encosta alguém em você, com o pênis ereto, fica esfregando ele em você. Importunação sexual, né? A depender, pode configurar até um estupro, né? Mas nesse caso, o cara finge ego, ele olha para um lado, esfrega aqui em você, sabe? Importunação sexual, né? Às vezes acontece isso também, de chegar na delegacia pra gente, um carro desse, cara tarado aí, meio doido, ou não, tira o pênis na rua e ejacula, se masturba, né? Te olhando, babando, te vendo e fazendo as coisas, né? Fazendo atos, fazendo gestos, pegando no órgão genital. Importunação sexual, tá vendo? A pessoa te ofende a sua liberdade sexual, né? Nesse sentido. Mas lembrando que ato libidinoso é aquele tendente à satisfação da libido. Qualquer tipo de ação de cunho sexual, até mesmo o ato de encostar, aí, falei disso agora, lascivamente as nádegas da vítima em seus seios, né? O cara faz uma atitude para satisfazer a sua libido, ou então a libido terceiro. Ele pratica uma conduta de cunho sexual. Vocês entendem o que é? Vocês entendem o que é? Né? Agora, o que é interessante é que um crime expressamente subsidiário. O que é expressamente subsidiário? Porque quando a gente vê a pena do crime, a pena é reclusão de 1 a 5 anos, vírgula, se, agora aqui tem que marcar, se não constitui crime mais grave. Então, ele é expressamente subsidiário, expressamente reserva. Ele só vai atuar, só vai existir esse crime se essa conduta praticada por o sujeito não constituir, por exemplo, estupro. O próprio legislador sabe que a linha é muito tênue entre o que é importunação sexual e o que é estupro. Antes que vocês me perguntem, vocês podem querer me perguntar daqui a pouco, né, nas mensagens, a gente fica aqui, que as partes da aula, a gente tem nossa aula gravada, que não é 1h30 de aula, para a gente depois deixar vocês absorverem e fazer as perguntas. Nós temos que interagir, né? E uma das perguntas seriam talvez, professor, mas esse exemplo que você falou de esfregar o pênis ereto nas nádegas, pode ser um estupro, né? Então, pode ser. Se enquadrar um caso concreto no estupro, vai ser estupro e não vai ser importunação sexual. O próprio legislador sabe que a linha aqui é muito tênue. Um pouquinho que ele passar por lá já é estupro. E por isso colocou expressamente. Vai responder por esse crime com pena de 1 a 5 anos se esse ato não constituir um crime mais grave. Porque se ele constituir um crime mais grave, esquece esse crime, ele será absolvido por esse outro mais grave. Responderá só pelo estupro, por exemplo. Ok, gente? Existem crimes que são subsidiários, gente, implicitamente. E alguns poucos que a gente vai ver ainda que são subsidiários expressamente. O que é isso, professor? Ora, tem crime, gente, pelo princípio da consunção, vocês já viram isso? Consunção, um crime meio é absolvido pelo crime fim. Às vezes, você não responde por 2 tipos de crime. Às vezes, o crime fim vai absolver o crime meio, né? Gente, o cara, homicídio, matou com disparo de arma de fogo. Só tem um crime aí, homicídio. Você não vai responder também pelo crime meio, que é o crime de porte de arma. Não. Disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo é um crime autônomo? Sim, desde que constitua crime mais grave. Se eu disparei e matei alguém, homicídio. Está escrito isso lá? Não. É o princípio da consunção. Crime fim absolve o crime meio. Algumas vezes há de haver essa subsidiariedade de forma expressa, como é o meu caso aqui. Expressamente já foi dito, olha, esse crime vai existir desde que não ocorra um crime mais grave. Tá certo? A gente vai ver também no final desse período crime de falsa identidade, artigo 307, parece, 307. Só vai
existir o crime de falsa identidade se não for cometido com ela outro crime mais grave. Crime subsidiariamente, expressamente subsidiário. Ok? Muito bom, muito bom. Então agora, gente, vamos voltar aqui para o Código Penal para a gente entender, interromper o compartilhamento, voltar para o Código Penal para entendermos aqui que nós terminamos um capítulo, o capítulo da liberdade sexual do Código Penal. Ele é composto por 3 crimes: estupro, tá vendo? O estelionato sexual e importunação sexual, tá certo? Para realmente acabar esse capítulo, nós vamos ver aqui na próxima aula o crime de assédio sexual, ok? Também foi incluído em outro momento, em 2001, no Código Penal. Então, nós vamos terminar o capítulo 1, chamado da liberdade sexual, com o próximo crime que vamos ver daqui a pouco. Tá bom, gente? Obrigado. Vamos tomar uma água aí.